Que mês na voz do seu tio? Oitavo ano, revisão, Colégio Raios de Sol, terceiro bimestre. Então nós vimos aí ao longo do bimestre sobre as revoltas regenciais, que é o período regencial. O período regencial é o período que foi antecessor ao domínio do Império de Dom Pedro II. Então Dom Pedro II não poderia assumir o trono por conta da sua idade. Então regentes substituíram o seu governo. O período regencial foi um período mega turbulento, mega dificultoso, mega conturbado, com muitos conflitos. As províncias, cujo qual nós chamamos hoje de estados, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, enfim, acho que já deu para você entender. Então as províncias, elas buscavam autonomia, buscavam maior participação. As províncias, elas queriam liberdade econômica para poder comercializar com quem quisesse. Não ficassem ali presos ao pacto colonial ou presos ao domínio da Inglaterra. As províncias, elas queriam liberdade cultural e nada era concedido a essas províncias com relação ao governo regencial. Algumas até tentaram movimentos de independência para se tornarem um país exclusivo, país autônomo. Nós temos aí das principais regências, principais revoltas, você não vai precisar explicar sobre elas. Nós temos a cabanagem, que foi uma revolta de cunho econômico. Nós tivemos a balaiada, onde que as pessoas mais pobres, os balaios, que viviam da agricultura, sofriam bastante. Nós tínhamos também os malês, que eram escravos muçulmanos no estado da Bahia, que eram reprimidos na sua cultura e também não tinham ali a abolição da escravatura. Nós tivemos também a Guerra da Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, por conta do preço do charque, onde que o charque, que é a carne seca do Uruguai, era mais barata e o Brasil comprava deles ao invés de comprar dos farrapos. E isso fez com que eles se revoltassem lá no Rio Grande do Sul, reivindicando um ajuste econômico, uma prioridade comercial. Então este daí é o período das revoltas gerenciais. Próximo tópico. Questão Christie. A questão Christie, ela acontece da seguinte forma. Um navio cargueiro, ou seja, com vários produtos, com várias cargas, ele acabou sumindo as cargas lá próximo ao estado do Rio de Janeiro. Os marinheiros ingleses também acabaram causando bastante lá no Rio de Janeiro, aonde que eles acabaram se embriagando, acabaram entrando em conflitos e eles foram presos. Os ingleses, eles acabaram colocando multas por conta do sumiço da carga e também por conta dos reivindicando que os presos da marinha inglesa fossem libertos. Aí entrou então em conflito o governo brasileiro com o governo inglês, porque o governo brasileiro não queria nem pagar as multas e nem soltar os presos. O caso foi julgado pelo rei da Bélgica. E o rei da Bélgica ele deu prioridade para os argumentos do governo brasileiro. Então, o Brasil saiu vitorioso contra a Inglaterra. E isso acabou rompendo as relações entre Brasil e Inglaterra na questão comercial. Então, para a nossa economia, a princípio, nós fomos bastante prejudicados. E, no caso, os ingleses acabaram também tendo que pagar multas para restituir ali os prejuízos causados pelos presos britânicos no estado do Rio de Janeiro. Prosseguindo. Depois nós vimos também sobre a Guerra do Paraguai. Então a Guerra do Paraguai aconteceu da seguinte forma. O governador paraguaio, Solano Lopes, ele viveu um crescimento econômico muito grande no seu território. Então, tudo que ele fazia dava certo, plantio, a criação ali, a extração, tudo dava muito certo. A criação do gado e tal, a mineração, tudo deu muito certo. E ele, não contente com o seu crescimento econômico, ele queria ampliar o seu comércio
realizando exportações para o mercado europeu. Só que ele tinha um problema muito grande, porque o Paraguai não tem litoral. Então, para poder acessar o litoral, ele tinha que atravessar o território do Uruguai para poder acessar o Atlântico e, acessando o Atlântico, o Oceano Atlântico, chegar até o território do continente europeu. O Uruguai ficou com medo de ser invadido, ser dominado. O Brasil também ficou com medo, porque tipo, o Paraguai constantemente fazia ali tipo, um avanço nas terras do Pantanal. E a Argentina também acabou ficando com medo dessa expansão econômica vivenciada por Solano Lopes lá no território do Paraguai. Então essas três nações, Brasil, Paraguai e Argentina, Brasil, Uruguai e Argentina, Brasil, Uruguai e Argentina, acho que eu falei Paraguai, perdão. Brasil, Uruguai e Argentina se uniram suas forças, uniram seus impérios, uniram seus exércitos, uniram seus povos, suas munições, para derrotar o exército de Solano Lopes. Essa união entre essas três nações ficou conhecido como Tríplice Aliança, onde que essas três nações se uniram para derrotar o território paraguaio, o exército paraguaio. No que se refere ao Brasil, dentro do nosso exército, nós temos uma atuação muito forte de alguns líderes militares. E a motivação desses líderes militares na Guerra do Paraguai era por conta tipo, de maior poder político. Então foi dado a eles promessas que eles teriam mais voz, mais atuação, mais poder no cenário político das províncias brasileiras. Os escravos, eles tinham a motivação porque foi dado a eles a esperança de uma abolição da escravatura. Então eles iriam se tornar livres após a Guerra do Paraguai. Não aconteceu a promessa, não aconteceu tipo ali Perdão. Jasmin, casinha, sossega. Então não foi paga a promessa nem para os militares e nem para os escravos. Então eles acabaram sendo iludidos após a sua participação na Guerra do Paraguai. Algumas leis escravistas, elas acabaram sendo realizadas durante o governo de Dom Pedro II. Nós temos a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela tinha como objetivo realizar ali o fim do tráfico negreiro. Então, a escravidão, o tráfico, ele iria ser proibido, a princípio, por conta das pressões que a Inglaterra realizava sobre o Brasil. Só que isso não acabou com a escravidão, só se tornou... Jasmin, sossega, Jasmin, sossega. Perdão, gente. Então, a escravidão só se tornou mais difícil. Porque, por exemplo, hoje, tráfico de drogas é proibido, porém ocorre. Só que ocorre de uma forma muito difícil. A mesma coisa acontecia com os escravos. O tráfico ele acabou sendo proibido, porém continuavam com a prática da compra e venda da mão de obra preta escrava africana. E até os escravos se tornaram mais valiosos aí depois dessa proibição. Até para poder chegar os navios negreiros do continente africano para o continente brasileiro, pro continente americano, perdão, era mascarada, eles escondiam. Lembra lá que eu expliquei, do Porto de Galinhas? A cidade de Porto de Galinhas, ela tem ali, o município de Porto de Galinhas tem esse nome por conta, dos escravos. As embarcações, elas chegavam, aí eles colocavam os escravos deitados e colocavam, muitas galinhas em cima desses escravos, e quando chegavam, acreditavam que era um carregamento de galinhas, mas na verdade eram os escravos que eram os mais valiosos. Aí pegavam e falavam, chegou a galinha nova do porto, chegou galinha nova no porto. Aí entendia-se que chegou escravos do continente africano. Próximo, a lei do ventre livre. Ela dizia que toda escrava que tivesse um filho, este filho seria livre. Só que, o que esse menino ia fazer da vida? A não ser estar próximo da sua mãe. Não tinha como ele ter uma vida boa. Não tinha recursos para
que ele tivesse uma vida de verdade, comida, alimentação, moradia, enfim. Então, uma lei também extremamente ridícula. Próximo, lei do sexagenário. Ela dizia que todo escravo que alcançasse 60 anos, ele receberia sua aposentadoria, seria livre. Só que, neste período, a expectativa de vida era de cerca de 30 anos para o escravo. Escravo que chegasse a 30, 35, a maioria deles morriam. Por quê? Saneamento básico era extremamente precário. Até hoje, o saneamento básico brasileiro é muito precário. 50% da população brasileira não tem acesso à água potável e não tem acesso à coleta de lixo, tratamento de esgoto. Imagina naquela época. Então o escravo comia mal, dormia mal, não tinha vacina, não tinha médico, não tinha nada. Fazia com que ele contraísse várias doenças. Então a maior parte morria aos 30, 35 anos de idade. Ninguém chegava aos 60 anos. Era mega difícil. Próximo. E por último, aí sim, a filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, na ausência do seu pai, que estava em Portugal, ela acabou assinando a libertação dos escravos africanos. Este período histórico, ele ficou conhecido como a Lei Áurea, onde que sim, os escravos acabaram se tornando livres. Lembrando que nenhuma política foi aplicada para eles. Se tornaram livres? Beleza. Mas o governo brasileiro não providenciou moradia, não providenciou alimentação, não providenciou saneamento básico e, o mais importante de tudo, os latifundiários não queriam contratá-los, não queriam pagar salário para eles. Próximo tópico, economia cafeeira. A economia cafeeira foi o que de fato trouxe lucro para o Brasil. O café ficou reconhecido até como ouro negro, por conta da sua relevância com relação ao ouro, que é um produto extremamente valioso. O Brasil se tornou um dos maiores exportadores de café do mundo, principalmente para o mercado dos Estados Unidos e o mercado europeu. Isso, o lucro do café acabou trazendo um desenvolvimento muito grande para o Brasil, com maior ênfase, maior destaque para o Sudeste. Uma ferrovia foi criada, então melhorou o transporte tanto de pessoas quanto de produtos. Uma criação de uma infraestrutura energética também foi desenvolvida. O Porto de Santos foi inaugurado durante este período para poder fazer exportações. A capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, a economia cafeeira ela trouxe um desenvolvimento gigantesco. Várias cidades acabaram se desenvolvendo, como a cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Ocorreu também um êxodo rural muito grande. Então, hoje, o estado de São Paulo, a região sudeste, só é financeiramente o que nós vivenciamos, a princípio por conta da economia cafeeira. Porém, no ano de 1929, aconteceu uma quebra na Bolsa de Valores no mercado dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos entrando em crise, o mundo inteiro consecutivamente entrou em crise junto com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos já estava se tornando a maior potência do mundo. Os Estados Unidos parou de comprar nosso café, o mercado europeu também parou de comprar nosso café, fazendo com que a economia do Brasil tivesse que se reinventar. Os ingleses pararam de também fornecer produtos industrializados porque entraram em guerras mundiais. O Brasil, então, teve que se reinventar na sua atividade econômica, porque a Inglaterra não vendia produtos industrializados, ninguém comprava o café do Brasil. Então, a economia cafeeira ela acabou favorecendo as atividades industriais. Não vai me colocar na prova que na indústria produzia café. Não, a infraestrutura cafeeira foi utilizada para as atividades industriais. Então, a ferrovia, antes ela escoava, movimentava, levava café de um lado para o outro, agora vai levar minério de ferro, que é a matéria-prima para as atividades industriais. A mão de obra foi utilizada para as atividades industriais. O dinheiro, o capital do lucro do café foi utilizado para poder criar indústrias.
A infraestrutura de energia agora foi utilizada para as atividades industriais. Então, o café foi muito importante para começarmos o nosso processo de industrialização. E, a princípio, somente de substituição de importações, porque a Inglaterra não vendia produtos básicos industrializados. Então, a nossa industrialização ela foi para substituir as coisas básicas. Nós não criamos nada. Nós apenas começamos a produzir aquilo que a Inglaterra vendia para nós. Não produzimos aí, tipo, nenhuma Ford, Mercedes de destaque, nada. Somente coisas simples, básicas. Próximo. As imigrações. E o último tópico para a gente poder finalizar a revisão. As imigrações, que é o deslocamento, principalmente dos europeus, para o continente americano, ela aconteceu com base em 3 processos. Primeiro, que é o do colonato. Que é o do colonato. O governo brasileiro doava terras para os imigrantes. Destaque aí para os alemães e para os italianos. Então, esse é o sistema do colonato. Te dou a porção de terra, você produz, e depois, com o lucro, você acaba dando parte deste lucro para mim, para o governo. Sistema de colonato. Os que não recebiam porção de terra acabaram sendo contratados para poder trabalhar em terras de portugueses. Porque sim, queriam pagar salários para os europeus e não queriam pagar salários para os escravos. Ex-escravos agora, né? Próximo, a administração. Então, muitos europeus eles foram utilizados também para poder povoar os estados da região sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então eles tinham medo, no caso do governo brasileiro, de invasões do Uruguai, Paraguai e da Argentina. Era amigo, mas não tanto, né, da Tríplice Aliança. Então tinham medo. Era necessário mais pessoas na região sul, porque a maior parte estava no sudeste, por conta da economia cafeeira e a economia industrial. Então o objetivo do governo brasileiro era povoar e defender a região sul do Brasil. E o próximo é a política do branqueamento. Os pretos africanos, eles tinham muitos filhos e se multiplicavam de uma forma muito grande. O governo brasileiro, vendo isso, acabou ficando com medo que o Brasil se tornasse mais preto do que branco. Até, pensadores desenvolveram ali, ideologias, até de eugenia, de que, era castrar os pretos africanos para que eles não se reproduzissem, não tivessem filhos, para que o Brasil ele se tornasse mais branco do que preto. Então, essa foi a política do branqueamento. Um incentivo para as imigrações, para que chegassem muitos branquinhos dos olhos azuis e verdinhos, semelhantes a Laura, para que o Brasil se tornasse mais branco do que preto. E não deu certo. Hoje, atualmente, século XXI, ano de 2023, Brasil, ele, de acordo com o censo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós somos uma nação com mais pretos do que brancos. Nós hoje possuímos cerca de 51% de pretos e 49% de brancos. Então a política do branqueamento foi um erro. Infelizmente, muitas pessoas até sofreram no seu corpo para que tentasse tornar o Brasil mais branco do que preto. E assim a gente finaliza a nossa revisão. A revisão, no mínimo 30 linhas. Faça os tópicos com uma caneta de destaque, uma vermelha, tal, sim. Faz de caneta, tal, o seu resumo. Pula parágrafos entre os tópicos para poder ficar bem organizado. E no mínimo aí umas 30 linhas de escrita, tá? Quanto mais você se dedicar aí no seu resumo, maior será também o seu resultado. Revisão, então, irei ver na terça-feira. Um abraço e até mais.